Olá, bem-vindos ao nosso primeiro Sabor da Conversa. E hoje somos recepcionados por Marcos Joaquim Vieira, farmacêutico, professor, que vai nos agraciar com um gostoso prato enquanto nós conversamos e conhecemos um pouco mais sobre essa personalidade. Como vai, Marcos? Tudo bem. Que prato é esse que hoje abre o Sabor da Conversa? Pois é, eu sempre gostei da culinária japonesa. Quando morei em Palmas, conheci alguns pratos e depois tive o interesse em aprender a fazê-los, né? Hoje nós vamos experimentar um yakisoba, que eu faço há muito tempo, meus filhos gostam, minha mulher gosta, amigos que já vieram até minha casa gostaram. A gente adaptou alguma coisa. Eu soube que tem um jeitinho especial à la Marcos. Tem um toque, embora eu não seja chefe nem nada, mas a gente, de forma amadora, a gente acaba inventando alguma coisa. E uma entrada, que é um sushi, e também o mugiri, que é um feito de arroz também, como a culinária japonesa embasa muito no arroz, né? Então daqui a pouco vamos fazer e experimentar. Vamos degustar esses pratos. E só lembrando, como é nosso programa de estreia, nós temos não só o yakisoba, mas todo esse acompanhamento bastante rico. Vamos lá ver como é que prepara o yakisoba à la Marcos? Vamos lá. Vamos lá, a nossa entrada. O que é, como faz, vamos contar um pouquinho para o pessoal como que nós vamos iniciar o nosso jantar. Certo, são pratos à base de arroz, né? O arroz, arroz Osaka, é um arroz que ele fica grudadinho e além disso ele tem uma maneira diferente de fazê-lo. A gente começa normalmente, quando você faz arroz, você coloca óleo, né? Pode ser óleo de soja, uma colher, e depois você cozinha, frita um pouquinho, coloca água, né? Cozinha normalmente. No final do cozimento você coloca uma colher de vinagre e uma colher de açúcar, que vai dar aquele sabor agridoce, né? Característico. E também nós vamos ter ele mais ligadinho, né? Para moldar da forma que nós queremos. Até por isso que você consegue comer com o hashi, porque ele tem essa aderência. Exato. Bem, então vamos lá, que já deixou um tanto pronto para nós, vamos ver como é que prepara. O nogiri, ele é esse bolinho, o nogiri é um bolinho de arroz, né? E ele tem aqui, ele pode ser incrementado com abacate, com salmão. Na nossa cidade é difícil conseguir salmão fresco, né? E hoje eu optei então em fazer com o kanikama, que é uma massa de peixe com caranguejo. Fácil de encontrar. Fácil de encontrar, né? E o que segura aqui o nogiri é uma alga, né? Ele fica até muito bonito. Acho que um dos segredos desses pratos é também o preparo, a beleza dele. Exato, a culinária japonesa ela tem isso, né? Além do sabor, ela tem a questão da arte, de você fazer as coisas bonitas, né? Apresentáveis, né? Então vamos lá, vamos montar. O sushi man, legítimo, né? Japonês, ele usa as mãos, né? E no Brasil inventaram esse aqui, né? Que é uma forma do nogiri, né? Que você coloca o arroz e ele fica assim. Já está prontinho. Está prontinho. Né? Então, você libera aqui os bolinhos, né? Sim. E daí você coloca... por isso que fica tão perfeitinho, então. Não tem marca do dedo, não tem... Isso aqui, diga-se de passagem, o sushi man mais ortodoxo, ele não gosta disso, né? Mas ele faz com as mãos, como a gente vê em restaurantes japoneses, né? E isso aqui é invenção de brasileiro, norte-americano também usa muito isso, né? Bem, agora vamos então arrumar aqui o nogiri, né? Então, nós colocamos o kani, né, sobre o bolinho de arroz, né? E a alga para segurar. Então, a gente sempre dá uma molhadinha é bastante sequinha, né? Que ela vai ficar aderente. Exatamente. E o que vai segurar aqui, né, e ele fica assim. Muito bem. Depois a gente coloca no shoyu, né, e degusta. Né? O próximo? O próximo é o sushi. Então o sushi nós temos essa esteira, né, ao contrário dessa forminha criada por americanos e usada por americanos e brasileiros, essa esteirinha ela é de uso japonês, a origem dela segue a tradição, né? Então nós colocamos a alga, né? Sim, esse vai fazer o rolinho. Exatamente. E certo. O arroz ele é mais ligadinho, né? Uhum. Então aqui com a ajuda de uma espátula, né? Ou pode ser de uma colher também, aí vai se adaptando no que
nos utensílios. O cheirinho do arroz está diferente, bem, muito bem bom. típico, Pegou né? aquele cheirinho do vinagre. Sim, é o sabor agridoce, né? E aqui você vai fazendo uma camadinha de arroz, então, né? Esses pratos também você aprendeu a fazer enquanto morava em Palmas. Eu... É nascido em Palmas aqui? Como que foi essa vivência lá e esse Não, lá em Palmas eu conhecimento? trabalhei na faculdade por 9 anos, né? E como eu fiz amizade lá com um rapaz que era proprietário de restaurante, e a mãe dele sempre cozinhava, fazia comida para os japoneses. E pegava as receitas e muita coisa ela passou, foi contando. Mas ela fazia mais o yakisoba mesmo, né? Sim. Esse aqui depois eu fui ver, me interessei e não aprendi lá. Eu fui aprender por conta, vendo como que os japoneses faziam. Nos restaurantes a gente sempre fica observando. Uma época antes da internet, mais pela leitura e não também, pela pesquisa. Né? Então a gente é mais aquela forma autodidata mesmo, né? Então ó, você faz uma camada de arroz, né? E aqui você faz um filetezinho. Os japoneses, eles conta a história que para fazer o sushi, os japoneses eles colocam geralmente o peixe, né? Sim. Aliás, até uma reza a característica, lenda, né? que era uma forma de eles conservarem o peixe, né? Então o peixe era cozido, frito, né? E para mantê-lo o meio de transporte seria o sushi. E um belo dia alguém teve a ideia então de cortar. Né? Sim, então e comer esses com rolinhos shoyu. que era uma forma de facilitar Exatamente. o transporte. Nos Estados Unidos, no Brasil, né, América Central também, eles começaram a inventar coisas, né? Existe o sushi Califórnia, sushi com daí sabores adocicados, creme de leite, morango, banana, alguns fritam sushi. Frutados tem muitos, frutados, né? Manga, então, se usa bastante para coloração. Os sabores doces, né? Sim. Mas eu quero dizer assim que o verdadeiro sushi no Japão são os sabores salgados, né? Então eles colocam canicama, peixe, salmão, usa bastante, né? Eles têm o privilégio lá de usarem alga fresca, nós não temos. A alga fresca é riquíssima em iodo, né? Nós não temos esse privilégio, usamos a alga desidratada, né? Então conservada e importada. Conservada e importada, então é outra forma, né? E aqui nós vamos fazer um recheio, então, que é o pepino japonês, que ele é mais estreito e mais comprido que o nosso conhecido pepino brasileiro, né? Devo lembrar que o sushi man usa as mãos mesmo, né? Sim. E vamos rechear com canicama, que é a massa de caranguejo. Outra característica interessante é o que se busca tanto hoje, a questão da saúde, baixa caloria, um alimento mais rico, mais funcional. Esse é a pedida. Exatamente, né? E daí a gente ajeita aqui, né? E aqui tem um toque também do gengibre. Aonde vai o gengibre? Os japoneses usam muito gengibre. Tá gengibre certo. em conserva, né? Então, alguns chefes, eles usam o suco do gengibre no arroz. Também é uma opção. Mas eu já vi que fica muito forte. Então é melhor usar o gengibre em conserva. Até porque você pode variar, alguns com outros sem. Exato, dá pra fazer, né? Uma variação. Uma variação. E agora, colocado o recheio, a base do arroz e o recheio, nós damos uma molhadinha aqui para poder fechar depois. Fazer a colinha ali. Fazer a colinha ali, né? E agora nós vamos fechar o sushi, né? Essa é a parte que requer mais destreza, digamos assim, Destreza, né? paciência. Paciência, né? Cuidado. Para que ele não desmonte, né? Quem é mais desastradinho já tem que se acalmar, respira antes, faz um exercício e depois vem preparar. Exatamente. E as pessoas perguntam, por que esteira? Né? Esteira é para fazer esse movimento aqui depois. Né? Para formar o rolinho. Para formar o rolinho. Né? E ele fica assim. Olha só. E daí perfeitinho. Nós vamos cortar as extremidades, que nunca são aproveitadas, né? E então essa extremidade aqui, ela cai fora, né? E aqui a gente começa então. Uma faquinha afiada para não fazer o trabalho. Exatamente, essa faca para cortar, né? E não deixar disforme o sushi, né? Ela tem que estar bem
né, com um fio muito bom. Bom, pessoal, enquanto o Marcos termina de preparar aqui o nosso sushi, nós vamos também nos preparando para o próximo prato. Vamos então para preparar o nosso prato principal. Estamos com água na boca depois do preparo do sushi e do nogiri. Agora vamos ao yakisoba à la Marcos, que esse sim tem um segredo. Porque, como eu aprendi com os japoneses, né, ele é um prato democrático. Então né? tá errado dizer que é errado mudar a formulação. Considerando, né, que ele historicamente é um aproveitamento de verduras, legumes e carnes também. Sim. Então, só para você ter ideia, hoje nós vamos fazer aqui com colchão mole e frango, mas dá para fazer com carne de porco, dá para fazer com salsicha. Os japoneses fazem com camarão, frutos do mar. Então vai do gosto, disponibilidade, região. Exatamente. O yakisoba, yaki é frito, né? E soba é o macarrão. Então o seu não é yaki. O seu não é yaki. Não é um ameaço de yakisoba, né? Mas como eu disse, dá para adaptar, né? E o yakisoba, ele assim como a feijoada, dá para conforme o lugar, acrescentam coisas diferentes, né? Eu vi recentemente o Rio de Janeiro colocam até bucho na feijoada. Estranho. Eu acho horrível, estranho, mas colocam, né? A paella dos espanhóis também é um prato muito democrático, fazem de diversas formas. E o yakisoba também, dessa forma, né? Então você pode fazer com diversos tipos de carne, diversos tipos de legumes e verduras, né? E hoje nós vamos fazer então vamos começar então aqui colocando a manteiga. Vamos começar né? os ingredientes. Vamos lá, Marcos, até para o pessoal que está nos assistindo, para ver esse segredinho do yakisoba do Marcos. Colchão mole. Isso, colchão mole. Frango são as carnes, né? Nós vamos primeiro dar uma fritadinha na cebola aqui. Uma cebolinha. Para que? Bem picadinha. Bem picadinha, né? Para que a gente comece aí dando o sabor, né? E em seguida vamos dar uma fritadinha. Aqui né? Você frita com a manteiga, pode ser com óleo, pode ser com óleo, de oliva. Eu coloco um pouquinho de óleo de oliva também para dar uma incrementada no sabor, né? E as pessoas às vezes, mas da onde que é o prato afinal? Porque alguns dizem que é da China, outros do Japão. Na verdade você come yakisoba no Japão, na China, na Coreia, na Tailândia. Então, aqui em Porto União da Vitória. Em Porto União da Vitória você come no mundo inteiro, né? Mas originariamente ele é da China. E os japoneses fizeram a moda deles. Vale lembrar que os chineses são inventores do macarrão, né? Marco Polo, o navegante, ele trouxe para a Itália, né, o macarrão e daí se espalhou, né, por toda a Europa. E a tradição levou ele mais até para a culinária italiana e é muito mais lembrado lá do que na chinesa. Exatamente. As pessoas até se explicam, mas o macarrão é chinês? Então, exatamente, o macarrão é chinês. Eu brinco que os chineses inventaram o macarrão e a pólvora, né? E os italianos juntaram os dois e fizeram a máfia, né? Então... Bom, Marcos, enquanto apura aqui a cebola, ela tem que ficar mais transparente, dar o sabor. Isso, uma douradinha, né? Douradinha básica, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre o Marcos Joaquim Vieira. Formação, é natural daqui? Sim, eu sou natural daqui. Eu saí, na verdade, só para estudar. Eu fui fazer farmácia na cidade de Florianópolis. Né? Passou mal 4 anos em Florianópolis. A gente passa mal e bem, mal porque é estudante e bem por estar lá, né? Mas é aquela vida estudante normal, né? Minha família toda é daqui, né? E quando eu retornei, além de trabalhar como farmacêutico, surgiu a oportunidade de trabalhar como professor de química na época. E havia poucos professores de química e naquele momento pegavam professores da área de farmácia. Sim, até pela formação. Pela formação, forte exatamente, né? E eu também sou de uma família de professores, meus irmãos são todos professores. Não é genético, o dom vem também daí. Né? E então o magistério é assim uma coisa que a gente depois que experimenta dificilmente larga, né? Vicia. Vicia. Então eu sempre conciliei a minha profissão de farmacêutico com o magistério, né? Atualmente você está só no magistério? Atualmente só no magistério, né? Também cresceram muito as responsabilidades nesta área. Hoje, além de você lecionar, você coordena um curso de farmácia. Exato. O curso de farmácia no Iguaçu é uma experiência diferente, né? E muito enriquecedora também. Trabalhar com pessoas é sempre um desafio, né? Na formação, uma responsabilidade extremamente grande. Exatamente. Ao mesmo tempo que é uma satisfação, tem um desgaste, né? Mas no final tudo compensa, né? A gente vê ex-alunos aí
exercendo sua profissão, crescendo profissionalmente, como ser humano também. Sim. Então isso é um prazer, uma honra, né, participar da vida dessas pessoas. Assim como outras participaram da vida da gente, né, a gente dá essa colaboração também. Mas eu sempre tive uma atuação de farmacêutico. Por 9 anos eu trabalhei com indústria farmacêutica na empresa Braia. Nós fazíamos um trabalho de consultoria na pesquisa de novos produtos. Até porque eles têm uma linha bastante hoje, bastante grande. Cosméticos e também na área de medicamentos, exatamente. Agora eu vou colocar aqui então, né, a gente coloca o frango primeiro, né, porque o frango mal passado não dá. Exatamente, então... Mais ou menos quanto de carne de frango você preparou? Aqui tem 400 gramas de cada carne. Né? Certo. Este prato é para 400 gramas de cada uma das carnes. Exato. E uma porção desses vegetais. Mas mais ou menos quantas pessoas ele vai servir? Ele serve tranquilo aqui, 8 ou 10 pessoas. Olha só, nós temos um acompanhamento e depois nós temos também uma sobremesa preparada pela sua esposa. Falando em esposa, você falou da responsabilidade. Como que fica a família com tudo isso? Quem é o Marcos Família? A família, ela é muito importante, né, nessa trajetória da gente, tanto profissional como pessoal, né? Sem a família fica impossível. Até hoje nós tivemos a colaboração. A nossa sobremesa é feita pela esposa do professor Marcos, a Jaile, que está nos auxiliando até agora aqui e que logo vai ter o compromisso de vir fazer o prato dela. Né? Exatamente. Então, a esposa Jaile, filhos... Daí então eu me formei em 85, 87 casei, né? 88 veio o Kainan, que hoje trabalha conosco no Iguaçu também, é advogado. A Kiara nasceu em 90, jornalista, trabalha lá em Criciúma, no Diário Catarinense, né? Olha só. E os dois são casados. E nós temos o Mote, que é o nosso terceiro filho, está no ensino médio ainda. Ele quer, o ano que vem quer estudar no Iguaçu, talvez faça farmácia. Lógico, tem que ser. E é isso, né? Eu penso assim que sem a ajuda da família, né, a gente não vai a lugar nenhum. Então, esse apoio, esse braço, esse suporte, né, ela é importante, né? E eu coloco também junto aí a religião. Não importa qual religião que seja, eu acho que as pessoas sempre têm que ter aí uma fonte inspiradora divina, né? Para que possa ter aquele algo mais, né? A fé das pessoas é fundamental. Essa união, né? Que faz com que nos fortalecemos a cada desafio, a cada problema, a cada coisa que surge, né? Como cozinhar. Isso. Né? Até você me falou, conversando antes, você me disse uma questão bastante, fato importante, interessante, de você ter mudado. Não vou fazer meu yakisoba, vou fazer um prato novo no momento em que você ia conhecer a tua nora. Como é que foi isso? Você deixou o yakisoba de lado e errou? É verdade. Como você disse, eu sempre fui metido, né? No bom sentido. Quando o Kainan, hoje, a esposa dele, a Ana, né, nossa nora, quando ele trouxe a primeira vez em casa, eu disse, hoje eu vou fazer um prato diferente. E na ocasião, inventei de fazer o bolinho primavera, que aliás é um prato chinês também. Sim. Né? E foi uma decepção, porque, em primeiro lugar, ela é adventista. Ela não come carne de porco. E o recheio do bolinho primavera é carne de porco, né? Eu não sabia. Mas pelo menos a casquinha ficou boa? Para piorar as coisas, né? Eu errei a massa, né? Então, mas é isso, é como a vida, né? Cozinhar é como a vida. Você erra, acerta, né? Tem as decepções e tem os acertos. Né? Bom, e às vezes, então, no momento em que vai ser experimentado, faça o prato conhecido. Exato. Faça o prato conhecido. Nada de novidade, no lugar errado, né? Na hora errada. Né? Certo. Bom, agora nosso franguinho já está quase no ponto. Aqui está quase no ponto, a gente vai dar uma douradinha e agora dá para pôr sobre ele aqui No caso da carne de gado, ela vai um pouco depois, porque ela é interessante que ela fica um pouquinho mais mal passada, é característico isso do prato? Porque daí, na hora de você fritar, né, que agora está, né, tá fritando, Sim. Então para que ele fique não tão seco, né, mais saboroso, né, não perca esse sabor. Já com o frango não acontece isso, né? Então agora nós vamos por aqui o... Aqui, peraí, ficou, vamos aproveitar toda a carninha aqui. Isso. Sobrou um... Então, agora a textura da carne está num ponto, né, mais conveniente para receber a cenoura. É o primeiro legume porque pela dureza da cenoura, né? Mais tempo para cozimento. Mais tempo para cozimento, né? Então agora nós vamos pôr a cenoura.
cá, de auxiliar. Bom, como tem mais tempo de cozimento a cenoura, qual vai ser o próximo até obedecendo essa ordem? Obedecendo essa ordem, nós vamos pôr depois o brócolis e a couve-flor. Mas como eles não demoram tanto, fica um tempinho aqui apurando também essa cenourinha. Essa cenourinha apurando. Bom, esse é um prato interessante para criança jovem que você não consegue fazer com que eles comam a salada separada. Exatamente. Então, como dissemos, né, assim como pratos que eu citei, né, a paella para os espanhóis, a feijoada, né, são pratos que tem uma variedade de receitas, né. O yakisoba não é diferente, né, ele pode ser feito até com frutos do mar, pode ser feito a gente faz com salsicha, né, carne de porco. Uma coisa que eu achei interessante, um ingrediente que eu achei interessante foi a questão do repolho. Normalmente se faz com aquela selga, mas você desperdiça muito da selga. Aquela parte das folhas mais molinhas acaba não usando e é mais o talo que vai utilizar. E aqui no caso do repolho, o sabor é bem interessante, você não tem essa disformidade, né, que ele é disforme no cozimento. Bom, Marcos, enquanto vai apurando a cenoura, que vai demorar um pouquinho mais para cozinhar, vamos para o macarrão, Sim. Que é especial, não é? O macarrão, ele é macarrão de farinha de sêmola, né? Ovos, e tem esse mais estreitinho, né? E tem uma outra variedade que ele é mais larguinho, né? Larguinho. Então vai pelo gosto, aparência, o sabor é o mesmo. O sabor é o mesmo, né? E o macarrão é como se faz todo o macarrão. Então, um fio de óleo, né? Um salzinho, e 10 minutos ele cozinha. Vamos, enquanto vai cozinhando aqui a cenoura, o macarrão, vamos para um breve intervalinho e depois nós retornamos aqui para finalizar esse prato e fazer o que todo mundo está aguardando, né, com água na boca, degustar a nossa entrada e o nosso prato principal, o yakisoba do Marcos Joaquim Vieira. Retornamos agora a finalizar o prato, né, colocando os outros legumes, mas Marcos, eu não vi o sal. Nós colocamos um pouquinho de sal, né, porque o shoyu ele já é salgado, né? Então, o sal do shoyu mais um pouquinho de sal que a gente colocou aqui, né? Bem menos do que você colocaria no molho de carne, por exemplo, né? Outra coisa que dá para perceber, ele já apurou bastante todo aquele suco que ele tinha liberado, já evaporou um tanto da água e só concentrando o sabor. Exatamente. Então agora nós vamos colocar os outros legumes, que é o brócolis e a couve-flor. Vamos lá. Esses têm um tempo de cozimento semelhante. Esse é mais rápido, até porque é bom que ele fique al dente um pouco, né? Fica aquela crocante. Exatamente. Agora a gente começa a mistura e começa a ficar com cara do yakisoba mesmo, né? Outra coisa que é interessante, muitos fazem o yakisoba naquelas wok, aquelas panelas mais rasas. Né? Então aqui também aqui eu sugiro para grandes quantidades, né? Certo. Agora nós aqui hoje, 6 pessoas, né? Uma panela caseira é suficiente, né? Mas tem uma panela especial para yakisoba mesmo, né? Você comentava também que uma diferença do macarrão, aquele macarrão frito, a cozinha e vai para uma chapa. Isso. Alguns japoneses fazem dessa maneira, né? Coloca numa chapa, cozinha o macarrão frita o macarrão previamente cozido, né? E vai colocando legumes, o molho, ele faz tudo numa chapa, né? Hoje nos restaurantes japoneses eles preferem fazer o de panela mesmo, né? Como a gente está fazendo aqui hoje. Facilita bastante. Facilita bastante. Do prato. E o sabor dele é bem melhor, eu garanto, do que fazer numa chapa, né? A chapa ele queima um pouquinho, carboniza um pouco o macarrão, né? Passa alguns ingredientes. Exatamente. Vamos colocar mais um ingrediente agora, que é a couve-flor, né? Também. Vou colocar aqui. Juntando aqui. E vai ganhando aquela cara do tradicional yakisoba, né? Normalmente você faz para sua família, tem muitos visitantes? Geralmente para família, né? Mas às vezes parente, quando vem, visita de fora, né? Na praia já fizemos muito também. Da praia é um monte de gente, né? Tem que fazer. Na praia você ousa um pouquinho, ou já experimentou colocar alguma coisa de camarão, de peixe, ou deixa no Não, porque o meu pessoal não é muito chegado em frutos do mar. Na verdade, eu e a minha esposa só que gostamos de frutos do mar. Os filhos não gostam, então eu nunca experimentei. Mas já fiz com carne de porco, com salsicha, né? Também dá para fazer. Os japoneses fazem muito com frutos do mar também. Agora vamos ao último ingrediente, que é o repolho. A gente coloca por cima e deixa ele dar uma cozidinha com vapor do próprio. Vamos tampar a panela
É para ele ficar naquele mesmo, como está o brócolis, a gente vê ali até com a coloração, com a flor bem tendinho. Bom, aqui a gente percebe que o repolho já está cozidinho. Sim. Né? Estamos quase? Quase chegando lá. Beleza. Então agora misturamos, porque eu desejo que nem a cenoura fique al dente e nem os demais, que torna um prato desagradável. Mas que fique numa textura, né, que todo mundo gosta. Beleza. E o repolho ele vai por último, porque é um vegetal folhoso, ele cozinha mais rápido, né? Deixamos no vapor ali por cima e agora estamos misturando. E agora vamos começar a colocar o molho, então, que é a base de soja e shoyu, né? O molho também tem um segredinho, né? A gente percebe aqui quando movimenta que ele está mais viscoso, né? Viscoso, isso. Exato. Se a pessoa for fazer só de shoyu, ele pode fazer, dar uma viscosidade com um pouco de maisena, por exemplo, né? Como todo prato, né? Sim. De que você vai fazer um molho mais viscoso. E alguns preferem o molho menos viscoso usando só o shoyu, né? Então aí vai também do gosto. Vai do gosto da pessoa. Né? Então, colocando aos poucos, vai tudo. Vamos colocando aqui. Auxiliar aqui para facilitar a limpeza do fogão depois. É verdade. Aqui. Até porque essa parte não é minha mesmo. Ah, então tem que ser com bastante cuidado. Quem cozinha não limpa. Quem cozinha não limpa. Não, às vezes final de semana a gente vai, né? Divide, daí os dois cozinham e os dois limpam. Final de semana a gente reveza. Né? Tem uma história interessante, quando nós casamos, né? Então nós combinamos, a Jaile ia lavar e eu ia enxugar. Né? Na primeira semana de casado, ela olhou pegando mais um copo, né? Disse, mas por que você está pegando? Tem ali, é só lavar. Disse, não, mas é que eu sou do departamento que só enxuga. Então, eu estava cumprindo o trato. Né? Mas depois o trato ficou um pouco mais amplo. Tem que rever o acordo depois. Ajustar. Né? Mas quando a gente casa, a gente normalmente separa os departamentos. Depois eles se misturam um pouco. Depois vai acumulando funções. Né? Em casa assume outras pastas. Né? Quando está cozinhando, não se incomoda com a limpeza, mas também não pode deixar tudo muito sujo. Obrigado. Aqui. A gente percebe aqui, enquanto está apurando, que o macarrão já está quase no ponto também, né? Isso, o macarrão até foi colocado nesse 10 minutinhos é suficiente para ele ficar não al dente e nem muito grudento também, né? Sim. Então aqui é o ponto final do molho, né? Com as carnes, com os legumes. Né? Olha, está dando água na boca. Então, agora o macarrão primeiro. Ah, vai como um molho sobre o macarrão. Exatamente. Que diferente realmente. Não vai ficar pequeno? Então, como eu disse, o yakisoba, alguns preferem o macarrão frito, né? E nesse instante ele é colocado numa chapa, né? E só que, como eu disse, ele carboniza a massa, ele fica muito duro, né? Os ingredientes ficam passados. Ficam passados. Hoje a maioria dos japoneses preferem fazer esse molho. Se vai num restaurante japonês, ele vai ser servido dessa maneira, né? Outro fato que é interessante, muitos colocam o macarrão aqui, dão uma apurada, depois vertem numa travessa, que também é uma variação. Também é uma variação, né? É uma variação. Então, várias maneiras de servir. Então... Bom, pessoal, estamos a postos aqui. Hashi, a ferramenta para saborear. Vamos lá. Aqui então, um molho shoyu. Molho shoyu. Tem diferença entre os dois? Esse aqui é o premium, ele é mais encorpado, e esse aqui é mais light. Bom, e aqui a nossa assistente, a Jaile, esposa do Marcos, que auxiliou todo o preparo aqui, que tem um compromisso dos próximos programas vir com um prato de origem árabe. Então vamos lá. Aqui vamos experimentar, mergulhando no shoyu. Deu para sentir o gengibre? Muito bem.
o arroz, o doce e o azedinho e um sabor especial do gengibre. Primeira vez que eu como ele com gengibre. Muito bom. Bom, então vamos continuar saboreando aqui um pouquinho da nossa entrada, nogiri, o sushi. E já já nós provamos nosso prato principal, yakisoba. Bom, agora vamos no momento mais aguardado. Não pensem que todo esse prato é só para nós três, lógico, nós temos outras pessoas que vão degustar esse prato. Mas, momento mais aguardado, vamos provar como é que é o yakisoba do Marcos Joaquim Vieira. É muito bom. É realmente muito bom. Que bom, obrigado. Bom, eu sei que todos vocês estão curiosos para provar esse prato, indico que façam, né? Acompanhem o nosso Sabor da Conversa e ficamos por aqui com o nosso primeiro programa Sabor da Conversa. E com certeza nós vamos nos encontrar em muitos outros momentos saborosos, com um papo interessante, uma conversa realmente agradável, como foi a nossa de hoje com o Marcos Joaquim Vieira. Imagina, foi um prazer. Obrigado Jaile por nos receber na sua casa hoje. E pessoal, aguardamos vocês no nosso próximo Sabor da Conversa.